Bom dia, feliz sábado. Bom dia, Aline. Bom dia a todos vocês que estão aqui ao vivo com a gente. Você que está assistindo gravado em algum momento, boa tarde, boa noite. Muito feliz de estar aqui com mais um episódio do Chá das Alines, episódio de número 50. Uau! Muito bom, muito bom. Amei o tema que você está trazendo, Line. Mas antes, vamos falar do nosso chazinho aqui? Hoje eu estou tomando de limão com gengibre. E você? Hoje eu estou tomando um chá de peppermint. Sem lembrar que eu falei, gente, que chá que eu fiz. Hoje estou tomando, aí no meu beck aqui tá, mas que chá que eu fiz hoje mesmo? Um chá de peppermint, chá delicioso, cheirinho gostoso aqui. Olha, não tô com de canela, ali vai ficar tranquilo, tá? É um chá de peppermint, é isso, ali é muito bom poder estar aqui com você, é muito bom poder estar aqui com vocês mais um sábado trazendo conteúdos aqui da palavra de Deus. Para mim é um prazer, né, poder falar da palavra de Deus e quando eu encontro, né, princípios bíblicos ali para poder aplicar na vida, nos negócios, eu fico super feliz, porque a palavra de Deus realmente nos dá essa clareza, né? E hoje a gente trouxe esse episódio, né? Um nome assim, Venda Sem Vergonha. É um nome que a gente tem que, né? Tipo, tem que ter cuidado, né? Porque a gente pode estar falando assim, venda sem vergonha, ou então venda sem vergonha, né? Mas é venda sem vergonha, não tenha vergonha de vender. E a gente vai ver que a palavra de Deus nos ensina a não ter vergonha quando a gente quer conquistar, quando a gente quer ir atrás de algo que a gente precisa, que a gente, né, para a nossa empresa, para crescer a nossa empresa. Deixa eu pegar aqui, né, o meu iPad, né, para a gente poder começar. Aline, eu pensei, né, em trazer esse tema aqui hoje, porque a gente estava tendo essa conversa esses dias, né, entre a gente estava tendo a conversa esses dias né, com a nossa parceira ali do marketing, tráfego, e aí a gente chegou num ponto que nessa pessoa, a Trícia, né, que também é nossa sócia em outra empresa nossa, ela falou assim que aconteceu, né, um caso de que um VA de vendas, né, que é um assistente virtual, né, que trabalha na área de vendas, entrou em contato com o lead apenas 2 vezes e desistiu do lead, né? Desistiu do lead. E aí a gente ficou conversando sobre isso, né? E eu lembrei de um ensinamento que o Conrado Adolfo, né, ele ensina, e várias outras pessoas da área de vendas, falando que a gente tem que fazer, assim, pelo menos 5 a 7 follow-ups, né? Para a gente poder falar que realmente aquele lead ali é um lead que a gente não vai usar no momento. E como você mesmo já falou nas aulas no MBA, acho que foi você mesmo que falou, que mesmo que depois, né, que não conseguiu, fez todos os follow-ups, não conseguiu, ainda perguntar para o lead se pode manter ele na lista de contato para alguma futura campanha, alguma coisa que a gente fizer que possa ser interessante para aquela pessoa. Então, assim, a gente não desiste do lead por nada, é só se não tiver jeito mesmo que a gente vai desistir, né? No caso, vai desistir porque a pessoa realmente ali não quer. Mas a venda é isso, venda é a respeito de não, e a gente tem que cuidar do nosso emocional, é muito emocional também, porque a gente não quer receber não, né? Todo mundo quer receber sim, e por isso muitas pessoas desistem, né? Mas a gente vai estar trazendo um pouquinho mais hoje sobre isso, e a gente vai aprender hoje, Aline, que na palavra de Deus, ele nos ensina que tem sim escondido atrás de uma porta que está fechada, que a gente tem que bater nessa porta para poder estar encontrando esse sim ali na frente, tá? E aí, eu trouxe aqui um texto bíblico, né, que a gente vai estar trazendo como referência, que foi um ensinamento ali de Jesus, que está lá em Lucas 11, versículo 9 e versículo 10. Aline, você pode ler para a gente? Posso sim, Eline. Antes de ler, eu só queria trazer um pontinho na introdução aqui, porque realmente a venda é desafiadora para muitas pessoas, para mim, inclusive, e é muito contraintuitivo, né? Porque você quer crescer e você não quer vender. Então, eu amei esse tema que você trouxe por isso. Na hora que eu vi o tema, eu falei, esse é para mim, eu vou estar, né, recebendo do Senhor, né, com os seus insights, porque é muito importante isso. Não tem como a gente né, não olhar, não passar por esse caminho, né? Então vamos lá. Lucas 11, versículos 9 e 10.
Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Uau! Isso. E olha que interessante, Aline, a gente sempre lê esse versículo, mas essa parte, né? E a gente às vezes esquece do contexto. E prestar atenção no contexto. E hoje eu estava lendo esse texto, li tipo assim umas 3 vezes, né? Estava lendo ali, buscando mesmo o ensinamento ali da palavra, e eu vi que esse texto ele aconteceu no momento de treinamento interno. Jesus, quando falou isso, ele não falou para a multidão, não foi no Sermão da Montanha que ele falou isso. Os discípulos, eles chegaram para Jesus um dia, quando estava só eles lá, né? Só a equipe deles ali, e eles falaram: mestre, ensina a gente a orar. E aí Jesus foi e ensinou um modelo de oração que a gente conhece, que é o modelo do Pai Nosso, onde, né, que é um modelo, né? Primeiro exaltando o nome de Deus, colocando, então, assim, todo aquele formato ali de oração. E aí depois Jesus continuou, né? Quando ele terminou de mostrar o modelo da oração, ele foi e contou uma parábola para eles. E aí ele falou: já pensou, vocês, né? Olhou para os discípulos, assim, vocês aqui, meus discípulos, vamos pensar que vocês têm um amigo. Vocês têm um amigo ali que mora perto da sua casa, e um dia chegou uma visita ali na sua casa, meia-noite a visita chegou na sua casa, e você não tinha pão para dar para aquela visita. Né? E naquela época, na cultura, a gente tem que entender a cultura, né? Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais perto, Aline, que você tá pertinho, eu estou longe, né? Deixa eu colocar aqui mais pertinho de vocês, de você e de vocês que estão aqui com a gente. E aí, na cultura judaica, quando você não tinha o que dar, né, o pão ali para você dar para sua visita, era uma vergonha para a pessoa. Então, quando aquela pessoa, ele pensou, imagina que você está recebendo uma visita e você não tem o pão para dar para a visita. O que você vai fazer? Né? Você não vai na casa do seu vizinho pedir, do seu amigo ali que mora do seu lado para pedir? Ele falou: tem amigo, né? Na casa do seu amigo. E aí já pensou se você foi lá, bateu na porta dele meia-noite e ele não te atende? Ele não te atende, ou então ele fala assim: ah, vai embora, né? Tá muito tarde e tal. O que você vai fazer, né? Talvez ele não vai te atender só porque você é amigo dele, né? Porque às vezes não é só porque a pessoa é amiga que a gente vai atender. Né? Eu, por exemplo, tenho uma amiga que ela me mandou mensagem ontem, já era meia-noite também. E por incrível que pareça, é o mesmo horário aqui do que Jesus falou aqui no texto, meia-noite. E eu não atendi, porque eu estava dormindo na hora, né? Então, meu telefone estava no silencioso. E olha que essa amiga ainda é minha parceira ainda de negócios, hein? Aqui, implicando com a amiga aqui, parceira de negócios. Mas, tipo assim, né? Pedi um favor, mas não deu para fazer. Eu estava dormindo, né? Mas é claro que não era para aquela hora, né? A gente tem um fuso horário. Estou falando que não é brincadeira, tá ali. Porque é assim, de vez em quando eu acordo, tem uma mensagem 2 horas da manhã, uma mensagem às meia-noite, mas meu telefone fica no silencioso. A gente tá dando aula, já fica no silencioso e continua assim até no próximo dia, né? Então não me incomoda. Mas é só um exemplo aqui, só do texto, né? Então, assim, amigo, né? Chamou meia-noite, o amigo não pôde atender, não quis atender. Nesse caso, ele não quis atender. E aí, Jesus, ele foi e falou assim, né? Jesus, ele foi e falou assim: você não vai insistir até que esse amigo te dê o que você precisa? Né? Por quê? Porque era uma vergonha para ele não ter o pão para oferecer para a visita. Então, ele tinha que insistir com o amigo, para o amigo dar o pão para ele naquele horário, que era fora de hora ali, mas ele tinha que insistir se ele realmente queria aquilo. E aí Jesus falou que com Deus é do mesmo jeito. Né? Com Deus, aí Jesus fala, com Deus é assim, quando você quer uma coisa, você vai lá, e interessante, Aline, que nessa parte aqui, Jesus, ele fala assim, olha, você vai, por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Batam, então no texto, no original do texto, ele fala assim que a gente tem que estar no imperativo contínuo. Imperativo é uma ordem e contínuo que é uma coisa que tem que continuar fazendo. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, o grego, a gente ia ter que falar assim, eu falaria assim, bata e continue batendo, peça e continue pedindo. Sabe, não é uma coisa de você fazer uma vez, é uma coisa de você ser insistente mesmo, de você ser oportuno ali, né? Então, assim, ele fala assim, eu digo, no versículo 8, ele fala, digo-vos que ainda que se levante
a dar-nos por ser seu amigo, se não levantar para te dar porque você é amigo, ele vai levantar por causa da sua importunação. E ele fala que com Deus a gente tem que ser assim, e, né, tem que ser importuno, né? Quando a gente está pedindo algo que a gente quer. E essa palavra importuno, no grego, ela é anaideia, a palavra se chama anaideia, que significa falta de vergonha. É por isso que eu coloquei hoje, venda sem vergonha, porque o texto lá no que Jesus falou, quando está falando coisa, é sem vergonha mesmo. Esse importuno vem da palavra falta de vergonha, imprudência. A palavra imprudência vem da tradução do grego, vem disso, sabe? Dessa falta de vergonha quando você está pedindo, né? Então, Jesus aqui, ele está elogiando o homem que ele não tem vergonha de bater para conseguir o que ele precisava. Uau. E ele fala que Deus, ele não nos dá as coisas só porque a gente é bonzinho, não. A gente precisa ser, né, insistente e importuno. Então, assim, se no reino de Deus a gente tem que ser insistente, a gente tem que ser importuno. Se a gente quer muito uma coisa, essa é uma chave, então por que no nosso negócio a gente vai agir com timidez? Uau! Né? Não é? Então, essa que é a chave aqui, né, desse texto. Então, no texto, ele precisava muito do pão, então ele teve que ser importuno. Na nossa empresa, a gente precisa das vendas, porque uma empresa que não está crescendo está morrendo. Uhum. É uma coisa que a gente precisa, e vender é servir. Vender é servir pessoas. E está no nosso chamado principal, servir pessoas, né? Porque nós devemos servir, né? A gente tem que servir o próximo, a gente tem que dar para o próximo o que a gente puder dar para o próximo, né? Então, é um chamado universal nosso. Servir pessoas, né? Servir a Deus em primeiro lugar e servir pessoas. E nós servimos pessoas através do nosso negócio. A transformação que a gente causa nas pessoas. É por isso que a gente não tem todos os dons, né? Eu não sei fazer tudo. Por quê? Porque o que eu não sei, eu preciso contratar quem sabe. E é assim que a economia gira no mundo. Deus fez isso para a economia realmente girar, para todo mundo ter dinheiro, para todo mundo ter recurso, né? O trabalho é um projeto de Deus para que tenha essa movimentação de recursos na Terra. Uau, Line, que perspectiva, viu? E eu amo que você pesquisa a origem da palavra, o significado no grego, né? Traz a origem ali mesmo. Porque quando a gente escuta falar de importunação, a primeira coisa que vem na minha cabeça é ser inconveniente. E não é o significado da palavra. É não ter reservas, né? Não ter vergonha, é não ter timidez, não ter receio. Não é que você é inconveniente. E muitas vezes, né, a gente cria historinhas na cabeça que a gente está sendo inconveniente quando está vendendo. E pelo contrário, como você falou, né, o servir, a gente está solucionando a dor, né? Então, quando a gente realmente acredita no que a gente faz e a gente faz com integridade, a gente negligencia o outro se não vender. Uau! Que perspectiva. Amém. Então, Aline, aí eu coloquei 2 pontos aqui, né? 2 pontos que a gente pode aplicar isso na nossa empresa, porque, né, eu falei aqui que se no reino de Deus a gente não pode ser tímido, por que na nossa empresa a gente vai ser tímido? Na nossa vida a gente vai ser tímido, né? A gente não pode. E uma coisa interessante também do ponto aqui é que Jesus, ele estava falando isso para a equipe dele ali, não era para a multidão, como eu falei no começo, para a equipe. Então, não tem como também a gente querer que a nossa empresa venda, se a gente não treina a nossa equipe. Jesus estava treinando os discípulos, porque quando ele voltasse para o Pai, os discípulos iam ficar por conta dessa empresa aqui, que é o reino de Deus. Né? Eles iam ficar por conta desse empreendimento que Jesus estava deixando. Então, ele estava treinando eles, como que eles deviam fazer as coisas. E da mesma forma, não tem como também na nossa empresa, a gente quer que o nosso VA de venda faça venda, né? Se a gente quer que qualquer pessoa da nossa equipe faça alguma coisa, se a gente não está treinando aquela pessoa. Então, a primeira a saber fazer somos nós. Né? Então, assim, a gente não tem como. O empresário, ele tem que saber um pouco de tudo. Ele tem que saber processo de venda, ele tem que dominar, ele não precisa ser um expert em tudo, mas ele tem que dominar tudo, porque como que eu vou exigir algo de uma pessoa que trabalha para mim, sendo que nem eu sei fazer?
Então, né, a pessoa vai fazer do jeito dela, mas talvez não é o jeito certo. Então, a gente tem que aprender a forma correta de estar fazendo, né? Então, a primeira coisa, olha, o vendedor, né, quando a gente vai, a pessoa de vendas ali, o seu VA de vendas, você, se você é o seu comercial da empresa, né, o comercial, ele tem que ter ousadia, porque a venda, ela é convicção. Em primeiro lugar, a gente tem que acreditar no serviço, que o serviço que eu ofereço, ele salva famílias, ele traz paz. E quando eu acredito nisso, eu vou ter a obrigação moral de ser ousada quando eu estou vendendo. Então, o primeiro problema da venda é, às vezes, a gente não acreditar no nosso produto. Né? Quando a gente não tem certeza, às vezes é uma baixa autoestima, alguma coisa assim que a gente não tem certeza que a gente consegue dar aquela entrega. A gente, tem outra pessoa que entrega bem mais do que eu. Então, inconscientemente, quando a gente não tem isso dentro de nós, isso atrapalha na venda, porque a nossa falta de convicção vai fazer com que a gente tenha esse impedimento de ser ousado para vender. Então, a primeira coisa é ter convicção do que o que eu faço realmente transforma a vida das pessoas. A nossa entrega realmente vai mudar a vida daquela família. Eu tenho que entender isso em primeiro lugar, como dona da empresa, e quem trabalha para mim também, eu tenho que criar essa cultura da pessoa entender a minha missão, minha visão, aí volta na cultura, né, Aline? Aí você gosta. Missão, visão e valor, a pessoa tem que entender, e tem que entender por que ela vende, porque aquilo que eu quero, aquela transformação, eu tenho que fazer na vida daquela pessoa, a pessoa precisa daquela transformação, né? Então, é convicção em primeiro lugar, do que eu faço. E uma coisa que a gente também tem, né, que afeta a convicção é a insegurança com o idioma, né? Então, não pode ter isso, porque se a gente se comunica em outros, né, ambientes e a gente se comunica com o cliente atual, né, é mais uma historinha para não vender, né? E outra coisa, esse ponto que você falou da gente fazer primeiro e não ser um expert, e principalmente quando a gente tem uma empresa pequena, porque a gente não vai ter condições de contratar uma pessoa expert naquele nível de venda, a gente não vai ter volume de lead suficiente, né? Então a gente tem que desenvolver um processo inicial para alavancar a empresa e aí sim contratar uma pessoa que faça melhor do que a gente, né? Isso aí, Aline, começar primeiro em nós, né? Primeiro a gente faz, a gente aprende, a gente vê como faz, depois a gente vai treinar uma pessoa para fazer do nosso jeito. E outro ponto aqui dentro dessa ousadia é que a timidez, ela é, na verdade, um egoísmo. Quando a gente está tímido, é, na verdade, um egoísmo. Por quê? Quando eu tenho vergonha de ligar de novo, olha o que eu estou pensando, na verdade. Eu estou pensando em mim mesma. Eu estou pensando no meu medo de ser rejeitada. Então, tipo assim, eu estou pensando em mim, porque o quê? Se eu ligar, vai me rejeitar, vai falar. Eu já estou pensando no não que eu vou receber. O não é a rejeição. Então, essa timidez está ligada no egoísmo, que eu estou pensando em mim. Agora, e não no cliente. Porque o cliente continua com um problema, né? O cliente tem um problema. Então, a ousadia bíblica que está falando aqui, ela é focada no benefício da outra pessoa. E não nos meus medos, no meu medo de ser rejeitada, né? Tipo, eu vou receber um não se eu ligar, eu estou incomodando a outra pessoa. É tudo problema nosso. Né? Porque, na verdade, a outra pessoa, ela tá focada, ela tá no caos lá. A casa está uma bagunça, né? A vida está uma bagunça, e ela está no caos, ela está várias distrações, várias coisas que está acontecendo com a pessoa, e por isso talvez ela não está retornando. E aí depois ela fala, nossa, fulano nem me procurou. Nossa, Aline, eu tenho um exemplo perfeito. Esses dias eu fechei uma estimativa e ela falou assim para mim: nossa, você é a primeira empresa que eu liguei, tipo assim, ela quase falou: que bom que eu liguei para você, porque ela estava com esse receio, porque ela estava assim, eu estou passando por uns problemas emocionais, não estou conseguindo mover nada aqui dentro da minha casa, está um caos e eu preciso de um reset. Eu não sei se eu vou fazer recorrente, mas você faria uma limpeza? Eu falei, com certeza, isso vai mudar completamente, né, esse recomeço que você está buscando. Eu entendo perfeita. E, nossa, e ela falou assim, na hora que eu dei valores, na hora que eu falei como que ia ser, o dia que ia ser, a hora que ia ser, ela, não, tá tudo bem, e aceitou tudo, porque realmente eu acolhi esse momento dela. E olha só como ficou perfeito. Nossa, eu estou toda arrepiada aqui. Como é exatamente isso que você está falando. A teoria com exemplo prático aqui na hora para vocês.
Isso aí. Uau! Então, assim, é isso. Então, assim, a gente ser tímida, a gente está sendo egoísta, pensando em nós. A gente tem que pensar no que a gente entrega na transformação. Quando você não vende, é mais uma vida que você está deixando de levar transformação na vida dela. E quando eu não acredito que o que eu entrego leva a transformação, então eu não estou nem aí. Agora, né, tipo assim, nossa, se eu conseguir entrar na vida dessa pessoa, eu vou conseguir transformar ali o ambiente dela, a mente dela, a família dela, o bem-estar dela. Então, a gente às vezes não está preocupado com o outro, talvez você está preocupado, você está preocupado só com ela, né, da venda dela, entrar o dinheiro no caixa dela. Então, tudo é propósito. Quando a gente está mais voltado para o propósito, a gente consegue conectar mais com a dor da outra pessoa, e aí a gente consegue conectar mais com esse lado da venda, da gente poder insistir ali, porque a gente sabe que o que a gente faz leva realmente transformação na vida daquela pessoa. E o outro ponto que eu queria trazer aqui é a técnica, né, dos 7 pontos de contato, né? A venda, ela não acontece quase sempre, é muito difícil na primeira vez, pode acontecer, mas nem sempre. Mas ela vai acontecer no follow-up que a gente vai fazer, né? Então, assim, eu estava vendo um estudo falando que a maioria das vendas ocorre entre o 5º e o 12º follow-up, olha bem, né? Então, tem pessoas que param no primeiro ou no segundo, mas a venda realmente, né? É claro que cada produto é de um jeito, né? Tem produtos que são mais rápidos para vender, tem coisas que às vezes são mais demoradas para vender, então depende também, é claro, do produto. Isso aqui é uma média do mercado de vendas, né? Na área de vendas. Então, a maioria das vezes é uma média entre o 5º e o 12º follow-up. Olha o que o Conrado fala, que eu anotei aqui, olha. Conrado, ele defende que o cliente precisa de múltiplos estímulos para sair da inércia. Então, o cliente está na inércia, ele quer mudar e tem a resistência da pessoa também. E a gente vê isso no nosso mercado, né, Aline? As pessoas querem mudar, querem crescer a empresa, querem estruturar, mas tem a resistência para poder, às vezes, fechar ali a mentoria, sabe que a gente vai ajudar, mas tem a resistência. Por quê? Porque lá no fundo sabe que vai ter muito trabalho à frente para fazer. Então, esse lá no inconsciente, sabendo que tem muito trabalho a fazer, que vai ter que sair da inércia, causa resistência. Então, a gente tem que entender isso, que a pessoa vai ter essa resistência, porque ela está numa inércia, ela quer mudar, mas ela quer mudar estando na inércia e não tem jeito. Então, a gente tem que estar... Então, para a pessoa conseguir sair da inércia, não é uma vez falando, não. São várias vezes para conseguir fazer a pessoa sair dali e começar um movimento de transformação. Então, qual que é o fluxo da cadência? Nos contatos 1 e 2, o líder está te conhecendo, é a fase da atenção. É o primeiro contato que ele tem com você. Talvez ali viu a sua empresa no Google, deu uma, né, te chamou ali, então você faz ali um primeiro contato, é aquela fase da atenção, porque está começando a conhecer a pessoa, né? Aí a estatística aponta que apenas 2% das vendas acontecem nos 2 primeiros follow-ups. Então, é muito baixo. Pode acontecer? Pode. Eu fecho de primeira. Tem gente que fala. Muito bom. Né? A gente também, né? A gente também fecha, assim, tem muitas pessoas que vêm conversar com a gente, fecha rapidinho, porque a pessoa confia na gente, mas também já conhece, né, Aline? Não é aquela conhecer de primeiro frio, né? Na verdade, as pessoas que fecham com a gente bem rápido são pessoas que nos conhecem. Então, o cliente de indicação, ele vai fechar no primeiro e no segundo, no primeiro ali, no primeirão ali, talvez não tem nem o primeiro, né? No meio, né? Porque conhece já, então já vem fechado praticamente, né? Isso engana muito a gente. Quando a gente cresce na indicação com a empresa de limpeza, engana muito. A gente acha que a gente sabe vender, porque a gente vai lá e fecha. Só que é exatamente o que você está falando. A indicação, ele já vem vendido, ele já quer só te conhecer e discutir a logística de como vai funcionar para ele. E a gente acha que vende, acha que fecha tudo. E na hora que realmente começa a vender, que a gente vê que não sabe nada e que precisa da informação. É isso aí. Então, assim, o primeiro é isso. Então, assim, a gente não está contando aqui de indicação, porque a indicação, como você falou, já veio vendido. É um lead do tráfego, as estratégias, né, que a gente trouxe ali com a Fabi, as 10 estratégias para poder captar clientes no orgânico. Inclusive, olha, quem está nos assistindo aqui, se você ainda não adquiriu, adquira 10 estratégias para você captar clientes no orgânico, tá? É só chamar a gente aqui, chamar a gente no direct do nosso Instagram, nosso Facebook, nosso grupo lá, porque tem várias pessoas já captando clientes no orgânico através
das 10 estratégias para poder captar, tá? Então, olha, depois vem o contato do 3 ao 5, né? Você está gerando autoridade, provando que o seu serviço funciona, tá? Foi aquela fase que você está causando desejo lá na outra pessoa. E depois vem os contatos de 6 a 7, que é aqui que é a importunação santa, né? Que é o que a gente, do texto de Jesus, a naideia lá do grego, né? Aqui é que vai vencer o cansaço e vai gerar ação. É isso mesmo, vai vencer a pessoa pelo cansaço. E aí, quando você conseguir vencer e fizer a transformação, que a pessoa vai te agradecer porque você insistiu ali com ela, né? Então, na estatística, 80% das vendas acontecem depois de pelo menos 5 follow-ups. Então, assim, a gente não pode desistir desse cliente frio que vem, o lead frio, né? A gente não pode desistir no primeiro, no segundo, a gente tem que continuar ali conversando, e tem várias técnicas, né? Aí tem que aprofundar nas técnicas, né? Tem as técnicas da gente ali, motivo de ativação do cliente, que a gente vai ali ativar a conversa novamente. Então, tem a forma correta da gente estar, né, fazendo essas conversas com as pessoas. Tem que criar os scripts certinho, né, de qualquer jeito também que é feito. Mas isso aqui é só para abrir a mente de vocês, né? Para a gente poder saber o que tem que fazer. O cliente, ele não te ignora porque ele não está te querendo. Ele te ignora porque a vida dele está um caos. Então, os nossos 7 contatos ali com ele são, na verdade, nossos lembretes de cuidado, né? A gente está querendo cuidar de você, a gente está te lembrando aqui que nós estamos aqui para poder te ajudar, para poder, né, tirar você ali desse caos ali, dessa bagunça que você está. E aí eu coloquei aqui, Aline, algo que eu já até falei aqui no começo, né? Mas eu vou repetir aqui porque eu coloquei para finalizar essa parte. Que depois do 7, se você recebe um não, você ainda não vai tirar aquele cliente da sua lista, você ainda vai perguntar, né, se ele pode continuar na sua lista de contato, porque você pode criar uma campanha no futuro, por exemplo, uma campanha de spring cleaning, né, uma campanha promocional que você vai dar, né, fazer um valor talvez mais interessante para aquela campanha que talvez a pessoa vai pegar, um especial de garage organizing and cleaning, né, de organizar. Então, você vai fazer um especial, talvez, disso, e talvez você pode entrar em contato com essa pessoa para ela poder estar participando daquela campanha sua, né? Então, você pode manter o lead ainda nos seus contatos ali, né? Por exemplo, né, a gente tem um projeto nosso que a gente está tentando resolver como que a gente faz, mas é o nosso jornalzinho, né? O nosso jornalzinho mensal com tips, né, de cleaning, de organização de empresa, né, com vários pontos ali de ensinamento, coisas rápidas que a gente pode fazer para poder estar estruturando a empresa e tal. É uma forma de contribuir para a vida das pessoas, uma forma de falar, nós estamos aqui cuidando de você. Você ainda não fechou nada com a gente, mas a gente está aqui cuidando de você, nós nos importamos com você, né, quando a gente faz. E da Sandra, né, que ela falou, que bom que vocês lembraram de mim, recebeu o jornalzinho e hoje ela está no MBA, né? Então, realmente, linda, é o cuidado e transformando a empresa dela, né? Então, nossa, maravilhoso tudo isso que você está trazendo. E isso, Aline, e aí, tipo assim, no cleaning também a gente pode criar algo assim, criar algo de estar de vez em quando mandando um e-mail para a pessoa, dando algumas ideias, né, de coisas, por exemplo, como tirar certos tipos de mancha, né, alguma coisinha ali para a pessoa tá dando, né, você tem até a revista, né, que você está fazendo, colocando, né, informações ali para as pessoas da sua região, né, sobre alguma ideia, algum tipo, alguma coisa que elas podem fazer ali para poder melhorar a limpeza, a organização da casa delas. Então, a gente também pode estar criando isso, né? Você que tem uma empresa de limpeza, você pode criar alguma coisa para você estar sempre mantendo contato com leads que já passaram por você, contribuindo de alguma forma, porque vai que lá na frente a pessoa fecha com uma outra pessoa, uma outra empresa, mas fica insatisfeita, vê que não foi a melhor decisão. Aí fala, mas eu continuo recebendo coisa dessa pessoa aqui, olha. Então, ela talvez lá é uma forma de você recuperar aquele lead. Então, nunca é tarde, talvez vai daqui um ano, esse lead vai voltar. Uma hora ele vai voltar se ele sempre está lembrando de você. Agora, se você não está na mente da pessoa, meu pai gostava de falar uma coisa, quando ele falava uma frase, tá engraçado, ele fala assim, falem mal, mas falem de mim. Aí não tinha isso, inclusive meu pai nem sabia, mas hoje em dia, né, 20% das vendas e conversões é de pessoas que às vezes não gostam da gente. É uma polêmica, né, que vem pela polêmica.
Então, falem mal, mas falem de mim, tá, porque está sendo lembrado. Assim, pelo menos estou sendo lembrado em algum lugar, não estou esquecido. Né? Então, assim, deixar você, não é o mesmo sentido total aqui do que eu estou trazendo, mas é uma forma de você ser lembrado para aquela pessoa. E quem sabe, mano, né, vai trazer o resultado. Aline, olha que interessante. Eu guardei isso aqui e chega todo mês. É uma amiga muito querida e ela também é real estate. A gente faz uma parceria. E todo mês chega uma cartinha dela com alguma coisa, ela agregando valor. Né? Nesse mês aqui, ela colocou uma lista de parceiros que ela tem: eletricista, plumber, a carpinteiro, handyman, painter, quem conserta roof. Então, ela tem uma lista. Então, ela coloca para o cliente dela de real estate, ou possível cliente, porque de real estate eu não sou cliente dela ainda, não foi a oportunidade, mas ela fala assim, eu tenho vários parceiros e eu posso te ajudar com isso também. Então, sempre ela manda uma cartinha dando as boas-vindas ali naquele mês. E é algo que a gente precisa fazer com esses leads parado, né? Trazer oportunidade, porque quando a gente fala de marketing, de vendas, a gente acha que é só uma vez, que manda, né? Coloca o door hanger numa casa uma vez e quer que o cliente te ligue, né? Coloca lá 1000 door hangers em uma casa, cada door hanger, e quer converter, né? Imagina, empresas gigantes que a gente acha que nem precisava fazer campanhas, né? Coca-Cola, tá na cara da gente tudo que é lugar. McDonald's, tá na cara da gente o tempo inteiro, né? E a gente que desse agulhinha ali, um grãozinho de areia, não quer fazer marketing, não quer vender e quer cliente, quer crescer a empresa, né? Então não vai ser assim, né? Tem que ficar sem vergonha. Tem que ficar sem vergonha, é verdade. Tem que ficar sem vergonha. Aí a gente vai trazer aqui a aplicação prática, né? Que a gente sempre gosta de trazer uma aplicação prática. O que você vai fazer? Eu trouxe uma aplicação do que ontem a gente estava fazendo uma reunião com a Trice e ela falou isso, eu falei, então essa vai ser a aplicação, né? Que é o quê? Você vai abrir seu CRM agora, né? Você vai acabar de assistir esse chá, terminando aqui, você vai desligar, você vai abrir seu CRM, você vai olhar ali, vai listar 5 leads que pararam de responder após o segundo ou terceiro contato. E aí você vai enviar uma mensagem hoje mesmo para essa pessoa. Então, o desafio para você é isso: olhar no seu CRM, onde você anota ali. Se você não tem CRM, entre em contato com a gente o mais rápido possível, porque você precisa estruturar a sua empresa, tá? Não tem como você vender sem você ter um sistema direitinho ali. Então, eu sei pelo meu telefone, quem me ligou, pelas mensagens. Então, vai lá no seu telefone, né? Procura, então, ali, onde você tem ali, né? Procura e entre em contato hoje mesmo com essas pessoas, faz um follow-up e continue essa conversa, porque se você acredita que você pode transformar a vida dessa pessoa, que você realmente faz um bom trabalho e que você vai mudar ali a casa dessa pessoa, então você tem que ligar hoje, você não pode ser tímido, né? Você tem que ser ousado e você pode ligar, tem que ligar hoje ainda, tá? E aí, eu tenho uma frase aqui que a gente vai finalizar com essa frase, que é uma frase para a gente refletir. Olha, quem tem vergonha não tem lucro. Quem tem ousadia tem resultado. Então, se você está com vergonha, pode saber que seu lucro está lá embaixo. Agora, se você tem ousadia, tem resultado. Quem tem resultado tem ousadia. E é isso mesmo, né, Aline? A gente vê as pessoas de resultado, a conversa delas é diferente. São pessoas focadas. A gente vê até uma mentorada nossa que até falou, não, é uma trava também, mas ela fala, nossa, o lead, a hora que o lead me liga, eu paro tudo, eu atendo, e às vezes fica até com medo de passar a venda para outra pessoa, porque ela faz mesmo, ela vai atrás e ela tem medo da outra pessoa não ter a garra que ela tem de fazer. E a gente vê que tem resultado. Né? É claro que ela pode melhorar ainda mais contratando uma pessoa e treinando a pessoa para ser igual ou melhor do que ela. Mas a gente vê essas pessoas que têm resultado, elas não têm vergonha, elas têm ousadia, e é isso que vai trazer o resultado dessas empresas, né? Uau, Aline, sensacional, amei, 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 amei. E é bem isso, né? Se a gente olha para as circunstâncias, vai ficar com vergonha e vai ficar stuck, né? E né, essa questão da ousadia, o resultado, amei. Quem tem vergonha não tem lucro, quem tem ousadia tem resultado. Isso aí, isso aí. Vamos orar? Vamos sim. Paizinho amado, todo-poderoso, obrigada, Deus, pela tua palavra, pelo teu cuidado de estar aqui conosco, revelando através desse canal, Senhor,
para a Aline, e principalmente para quem está assistindo, Senhor. Leva, Pai, para todos que precisam dessa palavra. Traga ousadia, decisão, determinação na nossa mente, no nosso coração, Pai, que genuinamente a gente queira vender para transformar vidas, que a gente possa, Senhor, entender que deixar de vender, negligenciar aquele possível cliente que a gente pode estar ajudando, que a gente pode estar transformando. Pai, tira todo o pensamento de egoísmo, né? Que a gente achar que a venda é só para a gente, que é só para crescer a nossa empresa. E coloca essa sementinha no nosso coração, que a venda é a transformação do outro. E o resultado vai vir independente para a gente, porque tu nos ensina, né? Que quando a gente planta, a gente colhe. Quando a gente bate na porta, a porta abre. Quando a gente pede, a gente recebe, Pai. Obrigada pela tua palavra, obrigada por usar a vida da Aline. E ser conosco, Senhor, nesse final de semana, que a gente possa ter paz, descanso e que a gente possa ter uma semana que vem produtiva, Senhor, com a tua presença, principalmente. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde para vocês, boa tarde para você, Aline. Até o próximo sábado. Tchauzinho, gente. Tchau, Aline.